Vamos falar de FUVEST? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação de redação da FUVEST. E hoje, eu tenho 3 exemplos de conclusões que o meu critério para poder mostrar para vocês é como que se faz uma conclusão e também com que sejam redações que tenham recebido mais de um nota 40, com que são redações que têm uma boa pontuação. Aqui, a minha intenção é mostrar para vocês como que vocês podem terminar uma redação da FUVEST, já que não se utiliza uma proposta de intervenção ou se tenta melhorar, e também para você poder se inspirar e saber quais são exemplos que temos de redações de FUVEST com boas conclusões. As redações são das cartilhas do pessoal da medicina da USP de Ribeirão Preto e também está disponível com desempenhos médios. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem conseguir acessar o link e também parabenizar o pessoal que faz esse serviço muito legal de disponibilizar para as pessoas poderem conseguir estudar e acessar também para poder ser aceito na USP. A primeira conclusão vem de uma redação que tem o título como Tremor na Base. À luz desses argumentos, é possível concluir que a noção de ordem é construída socialmente, refletindo os valores vigentes. Hoje, temos um mundo inserido em uma lógica predatória de mercado que cria conflitos e rivalidades, bem como a necessidade de repensá-la antes que seja tarde demais. Afinal, a questão fundamental a ser respondida é: qual a ordem que desejamos construir e seguir? Como que a gente tem como mais padrão de se fazer em uma redação de FUVEST? É voltar com todas as palavras do tema e as duas discussões apresentadas. Se a gente percebe aqui, o que a gente vai ter falando é a noção de ordem construída, então como a gente tem para poder falar o que é ordem e se estamos em um mundo contemporâneo fora de ordem ou não, e depois a gente tem aqui a discussão sobre o que foi dito nos 2 parágrafos. Tanto a questão, como falar da ordem social que coloca o mundo em uma crise generalizada no sentido econômico, e também nessa demolição dessa ordem que cria um acordo com os valores que se escolhe seguir. Então tudo isso foi discutido nos parágrafos de desenvolvimento e depois uma questão que a gente tem como parágrafo de conclusão como uma adição, que é fazer esse questionamento. A questão fundamental a ser respondida é: qual a ordem que desejamos construir e seguir? Eu, na minha opinião, não faria com que eu colocasse essa pergunta no final, porque ela fica sem responder e ela fica uma questão de que eu poderia ter feito outro tipo de conclusão. Mas, aqui estou mostrando para você, não o que faz com que sua redação chegue na nota máxima. Se tem aqui essa redação com a sua pontuação de 45 pontos, quem sou eu para falar para você não fazer? Eu estou falando que eu não escolheria. Porém, podemos perceber, uma redação com uma nota 45, uma boa redação. Se você ver ela completa, você vai ver que vai fazer muito sentido. E aqui temos um primeiro exemplo de uma conclusão. Essa redação tem como título A Ordem do Capital. Portanto, o mundo contemporâneo está fora de ordem do desenvolvimento humano e ambiental, pois está submetido a uma lógica capitalista que prefere a degradação da vida à perda de capital financeiro. Logo, pode-se dizer que o mundo não está ordenado, mas está próximo de viver um caos. O que a gente vai ter de discussão nesse texto é que no primeiro desenvolvimento fala como essa organização de economia capitalista desorganiza e naturaliza a desigualdade social. Assim como também a gente vai ter no segundo desenvolvimento, fazendo com que uma visão predatória da natureza, que acontece até hoje em dia, faz com que o desenvolvimento econômico esteja relacionado à destruição do meio ambiente, fazendo com que isso seja o posicionamento para não haver ordem no mundo contemporâneo. E perceba que o que mais se destaca nesse parágrafo de conclusão é o quão curto ele é. Aqui foi passado para PDF e tem apenas 4 linhas. E isso faz com que a gente olhe até também, e aí eu vou mostrar para vocês como que ficou na redação oficial. A redação ficou com 3 linhas de parágrafo de conclusão. Então assim, você não precisa fazer um parágrafo de conclusão extenso. Perceba que aqui o que ele volta? As palavras do tema, as 2 discussões apresentadas nos 2 desenvolvimentos, e depois o que faz uma conclusão que tem no sentido pessoal, falar de como que isso faz com que se viva um caos. E aqui temos então uma redação com uma nota de 48,5 com uma conclusão de 3 linhas. Essa redação recebeu 46,5 e ela tem como título de redação Desordem Contemporânea, Dominação e Afastamento da Maioridade. Portanto, o mundo contemporâneo está totalmente fora de ordem. Isso porque as sociedades contemporâneas são controladas por uma classe dominante, a qual determina a visão de mundo dos dominados. Esses, por sua vez, afastam-se da maioridade e passam a viver em função dos interesses daquela classe. Dessa maneira, o mundo se afasta de uma sociedade ideal e autônoma para se aproximar de um mundo distópico e semelhante ao de 1984. Essa redação recebeu 46,5
e ela tem como título de redação Desordem Contemporânea, Dominação e Afastamento da Maioridade. Portanto, o mundo contemporâneo está totalmente fora de ordem. Isso porque as sociedades contemporâneas são controladas por uma classe dominante, a qual determina a visão de mundo dos dominados. Esses, por sua vez, afastam-se da maioridade e passam a viver em função dos interesses daquela classe. Dessa maneira, o mundo se afasta de uma sociedade ideal e autônoma para se aproximar de um mundo distópico e semelhante ao de 1984. E aí o que a gente volta com uma padronização que existe nos parágrafos de conclusão? Primeiro, temos o retorno das palavras do tema com um posicionamento. Então lembre-se que é importante haver a retomada das palavras do tema com o seu posicionamento. E depois, o que foi discutido no primeiro desenvolvimento. Então a gente pode perceber que aqui tem um ponto final para poder voltar com o tema e o posicionamento, um outro ponto final que vai fazer com que haja uma explicação, uma justificativa desse posicionamento como um ponto final do primeiro desenvolvimento e um outro ponto final para a gente poder ter a justificativa do segundo desenvolvimento. Então, o primeiro falando de como que a gente tem esse grupo dominante que controla o ponto de vista e o segundo que há essa determinação de uma classe dominante que vai ser feita com que as outras classes se submetam a esses pontos de vista sendo analisados pela classe dominante. E um outro ponto final, que é a retomada que a gente tem do repertório sendo apresentado na introdução. O repertório que foi apresentado na introdução dessa redação foi o livro de 1984. Então, é uma estratégia que é muito comum em redações do Enem, de fazer com que o repertório que foi apresentado na introdução volte no parágrafo de conclusão, na proposta de intervenção, para poder falar que aquele repertório ele vai se afastar de virar realidade ou que ele vai se tornar realidade, depende do repertório que você utiliza, que também é possível aqui na redação da FUVEST. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, qual foi a conclusão que você mais gostou? Escreve aqui nos comentários também, inclusive se você também tiver alguma reclamação, algum pedido ou algum elogio para poder fazer sobre esse vídeo, ou alguma coisa que você queira ver no futuro. Você quer ver também outros exemplos de desenvolvimentos, outros exemplos de títulos, de parágrafos de conclusão, parágrafos de introdução. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.